Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo vídeo tutorial agora falando sobre datasheet. Este é o nosso segundo vídeo da série sobre o PIC 16F84A. Vamos ao vídeo. 2.0 Organização de memória. Existem dois blocos de memória do PIC 16F84A, que são a memória de programa e a memória de dados. Cada bloco tem seu próprio bus ou barramento, para que o acesso a cada bloco possa ocorrer durante o mesmo ciclo do oscilador. A memória de dados pode ainda ser dividida em registro de propósito geral e registro de funções especiais. As funções dos SFR que controlam o núcleo são descritas aqui. Já o SFR usado para controlar os módulos periféricos são descritos na seção do módulo periférico individuais. A gente vai ver dentro do datasheet que cada periférico tem sua particularidade, então ele vai ser descrito essa particularidade por menor mais adiante. A área de memória de dados também contém os dados da memória EPROM. Esta memória não é mapeada diretamente para a memória de dados, mas é mapeada indiretamente, ou seja, um ponteiro indireto especifica o endereço dos dados da memória EPROM, de leitura e gravação. Os 64 bytes de memória EPROM de dados têm intervalo de endereço que vai do 0 ao 3F. Mais detalhes sobre a memória EPROM podem ser encontrados na seção 3.0 desse datasheet. Informações adicionais da memória do dispositivo podem ser encontradas no manual de referência da família mid-range, como foi visto na aula passada. A família mid-range, quem está assistindo o vídeo a partir desse aqui, é a família de 8 bits de dados e 14 bits de memória de programa. Está aí a memória de dados. O que seria a memória SRAM? É uma memória de dados, ela é uma memória volátil, ou seja, ela perde as informações ao desenergizar o PIC. Ela está dividida em dois blocos de registradores, registradores de funções especiais e registradores de propósito geral. Além disso, nesse PIC ele está dividido também, deixa eu pegar a caneta, em dois bancos, como podemos ver aqui. Ele tem o banco 1, o banco 0 e o banco 1. Aqui, do endereço 0 ao endereço 0B no banco 0 e do endereço 80 ao endereço 8B no banco 1. Todos esses endereços preenchidos por registradores de funções especiais. O que seriam registradores de funções especiais? Como o próprio nome já diz, são registros que vai executar uma determinada tarefa dentro do microcontrolador. Vamos tomar como exemplo aqui o TRIS-A, que ele configura o porte A como entrada ou saída de dados. O mesmo vale para o 3B. Ele vai estar configurando o porte B como entrada ou saída de dados. Temos ainda vários outros registradores. Isso a gente vai estar falando pormenores de cada registrador no decorrer das aulas. Esses são os registros de funções especiais. Os registros de propósito geral são esses aqui, que vai do endereço 0C ao endereço 4F e do endereço 8C ao endereço CF. Porém, o que você colocar no endereço 0C
você pode ler no endereço 8C ou vice-versa, porque eles são interligados. Mas isso a gente vai falar ainda no decorrer dessa aula. Além dos registradores de funções especiais e do registrador de propósito geral, ainda temos a nossa memória EPROM. Que para acessar essa memória EPROM, a gente usa dois registradores, o EADR, ele vai estar armazenando as informações para ser gravada ou lida na nossa memória, e o EDATA, na verdade, falei errado, o EDATA armazena as informações que vai ser lida ou gravada, e o EADR é um ponteiro, ele vai apontar para cada endereço daqui da nossa memória EPROM, que vai do endereço 0 ao endereço 3F. Mas isso a gente vai ver também adiante, quando estivermos falando só da memória EPROM. Essa aula é para falarmos das memórias, a memória SRAM e a memória flash. Essa aqui é a memória SRAM, é uma memória volátil. Ela perde as informações ao desenergizar o microcontrolador. E toda vez que carregar novamente, ligar o microcontrolador, ele vai pegar as informações na memória EPROM e vai estar preenchendo os bits daqui dessa memória, para assim estar funcionando nosso microcontrolador. Como foi dito aqui, a memória EPROM ela tem 64 posições. Ela pertence à família mid-range, como foi visto na aula passada, e essa memória é de 8 bits. A família mid-range ela tem 8 bits de memória de dados e 14 bits de flash, como podemos ver aqui. A organização de memória de programa. A linha de PIC 16F tem um contador de programa de 13 bits. É bom ir pegando essas informações que vai ser importante em vídeos no futuro. Capaz de lidar com 8K de espaço na memória de programa. O que seria esse 8K? Como é uma memória de 13 bits, é o mesmo que ser 2 elevado a 13, que dá mais ou menos 8.100 e alguma coisa. Então, por isso esse 8K. Então, ele é capaz de ler 8.000 endereços. Bastante endereço. Para o PIC 16F84A, o primeiro 1K de 14 bits, que vai do endereço 0 ao endereço 3F. São implementados fisicamente. Acessar uma locação acima do endereço fisicamente implementado fará com um eixo central. Por exemplo, para locais 20H, 420, 820, C20, 1020, 1420, 1820 e um C20, a instrução será o mesmo. O vetor reset está no endereço 000 e o vetor de interrupção está no endereço 004. Está aí a nossa memória de programa. Temos aqui a pilha, a chamada pilha stick, ela é de 8 níveis, está na nossa memória de programa também, só que está acima da parte onde a gente grava nosso código. Ela é de 14 bits, a gente grava nosso código aqui. Aqui o endereço 04, endereço 4 é o nosso vetor de interrupção. Toda vez que houver uma interrupção, ele vem para esse endereço. E quando houver reset, ele vem para esse endereço aqui.
essa parte aqui ela não é implementada fisicamente, daqui para baixo. Então a gente tem acesso na hora de gravar o nosso código até o endereço 3FF. Memória de programa. Foi aquela memória que a gente viu no slide anterior. Como foi dito, ela é de 14 bits. Então ela vai do endereço 0 até o endereço 3FF. No endereço 0 está o nosso vetor de reset. E no endereço 4 está o nosso vetor de interrupção. Está aí novamente a memória de programa. E aqui novamente a gente vê o endereço. Do endereço 0 ao endereço 3FF. Nesse espaço a gente vai estar escrevendo nosso código. Lembrando que no endereço 0, toda vez que houver um reset ele vem parar aqui. E toda vez que houver uma interrupção ele vem para esse endereço, o endereço 4. Organização da memória de dados. A memória de dados é dividida em duas áreas. A primeira é a área de registro de funções especiais, enquanto que o segundo é a área de registro de propósito geral, como a gente viu no slide anterior, chamado GPR. O SFR controla a operação do dispositivo. Parte da memória de dados são por bancos, isto é, para a área SFR e a área GPR, como vimos, banco 0 e banco 1. A área GPR é depositada para permitir maiores que 116 bytes de RAM de uso geral. As áreas inclinadas para os registradores de propósito os registradores de funções especiais são para os registradores que controlam as funções dos periféricos. Os bancos requerem o uso de bits de controle para a seção do banco. Esses bits de controle estão localizados no registrador status, mostrado na figura 2.2. O registrador status é o registrador que seleciona o banco. Quem programa em C ou em outra linguagem de alto nível não percebe isso, mas quem programa na linguagem Assembly, que é uma linguagem mais próxima da linguagem binária, você tem que estar selecionando os bancos para poder estar acessando um dos registradores. Se o registrador estiver no banco 0, você tem que estar, através do bit do registrador status, estar selecionando esse banco. E assim também para o banco 1. Isso a gente vai ver com maiores detalhes adiante. Instruções MOVE-WF e MOVE-F podem mover valores dos registradores W para qualquer local do arquivo de registro, ou vice-versa. O que isso quer dizer? Na linguagem, no microcontrolador não existe nenhum código, nenhuma instrução que leva um registrador ao outro diretamente. Você tem que estar passando sempre pelo registrador work, o registrador W. Então, por isso que se usa muito essa instrução, MOVE-WF e MOVE-F, para estar movendo a informação para W, de W para o registrador que você quer, ou do registrador que você quer para um outro, mas tem que estar sempre passando pelo registrador work. A memória de dados inteira pode ser acessada também diretamente usando o endereço absoluto de cada ficheiro de registro, ou indiretamente através do arquivo selecionado do registro FSR. O que isso quer dizer? Esse registrador não confundir, que é aqui FSR com SFR. Aqui está se referindo a registrador de funções especiais e aqui está se referindo a um registrador específico. Esse registrador, ele é um ponteiro, a gente vai ver isso também mais adiante. A gente pode estar acessando registradores utilizando
esse ponteiro. O endereçamento indireto usa o valor presente do bit RP0. Esse RP0 é o bit que seleciona o banco que está no registrador status, para acesso em áreas inclinadas de memória de dados. A memória de dados é dividida em dois bancos que contêm os registros de uso geral e registro de função especial. Banco 0 é selecionado colocando 0 no bit RP0, aqui, que é o bit do registrador status, o bit 5, como podemos ver aqui. Setando o bit RP0, seleciona o banco 1. Cada banco estende-se até o endereço 7F. Os primeiros 12 locais de cada banco são reservados para a função de registro especial. O restante é de propósito geral, implementando como a RAM estática. Mais uma vez a família mid-range de 8 bits, arquivo de registro de propósito geral. Cada registro de propósito geral é de 8 bits de largura e é acessado diretamente ou indiretamente através dos FSR. Os endereços GPR, o registrador de propósito geral, no banco 1 são mapeados para o endereço no banco 0, como por exemplo, endereçamento do 0C será lido ou escrito também no 8C, acessará o mesmo, como foi dito. O que isso quer dizer? Está aqui os registros de propósito geral. Vamos falar dele agora. Então ele está dizendo que esse endereço 0C praticamente é o mesmo endereço 8C. Então o que você colocar aqui, você pode ler aqui também, você pode escrever aqui. E o que você colocar aqui vai ser lido aqui. Então praticamente se resume em um único banco. Os registradores de propósito geral. É por isso que tem apenas 68 posições. Tá aí novamente, tá aqui o banco 0, aqui a gente pode ver com um pouquinho mais de detalhe, e aqui o banco 1. Aí digamos que você coloca esses bits no banco 1, automaticamente você vai poder ler lá no banco 0, ou escrever no banco 0. Vamos lá no código para a gente entender isso aí. Tá aí o nosso código montado. E aqui eu coloquei os registradores que a gente vai estar acompanhando aqui. Eu criei 4 variáveis praticamente para a gente demonstrar esses registradores de propósito geral, que o que colocar em um vai estar no outro. Como vimos, eu coloquei aqui de propósito, como podemos ver aqui, o 8C é o mesmo, o 8C está no banco 0 e do outro lado está o 0C. Então o que a gente colocar no 8C vai aparecer no 0C, ou vice-versa, e o que colocar no 4F vai aparecer no CF. E a gente vai estar acompanhando aqui nessa janelinha aqui. Vamos rodar passo a passo. Ele vai aqui o registrador que muda, seleciona o banco. Ele vai mover um valor para W, o valor 0, aqui o registrador W, ele está em 0, vai continuar. Depois ele vai mover para o registrador 3B. Está aqui o 3B, está tudo em 1, ele vai ficar 0. Aí ele ficou 0. Aí agora a gente vai botar 0 no bit 5 do registrador status. Como essa aula a gente não vai falar do registrador status, eu não quis colocar aqui, mas a gente vai ver isso mais adiante. O foco principal
é justamente os 4 registradores que foi criado na memória de propósito geral. Então, estou movendo esse valor para W, valor 150, o registrador work, está aqui, ele vai para 150, está aqui 150. Agora vou mover para espaço 1, está aqui espaço 1, vai ficar com 150. E como vocês podem ver, automaticamente espaço 2 também ficou com 150. Agora a gente vai mover de espaço 2 para W, o mesmo valor, já que W está com 150, vai permanecer. E agora a gente vai mover para o porte B. Porte B agora vai ficar com 150. Agora estou movendo um valor 33 para o W, vai para 33. E agora para o espaço 3. Está aqui o espaço 3. O espaço 3 está no banco 0 e o espaço 4 está no banco 1. Vocês vão ver que vão ficar com o mesmo valor. E aí ele ficou com o mesmo valor, 33 no espaço 3 e 33 no espaço 4. E aí continua a mesma coisa. Agora a gente vai mover do espaço 4, eu vou pegar o valor que está, eu botei o valor no espaço 3 e vou pegar no espaço 4, está aqui, estou movendo de espaço 4 para W. Como o W está com o mesmo endereço, vai permanecer. E agora vou jogar de W, está aqui, para o porte B. O porte B agora vai para 33. E aí foi para 33. Então, como podemos ver, o que está em um lado do banco 0, o endereço 8C, na mesma direção está o endereço 0C. E os dois praticamente ficam com os mesmos valores. Então, que você jogar em um vai cair no outro, ou vice-versa. Você pode escrever e ler utilizando praticamente a mesma linha, ou do banco 0 ou do banco 1.